Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo, amiga que nos escuta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Estamos neste domingo de manhã, dia 29 de março, aqui para ministrar a lição, a última lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Rubenson, aqui da sede da Assembleia de Deus Floresta, e esta manhã estarei ministrando esta rica lição para nosso crescimento, para nossa aprendizagem. Eu quero te convidar, querido irmão, querida irmã, a pegar a sua revista, abrir juntamente comigo, que vamos estar então lendo-a, destacando os pontos principais e de uma forma prática e objetiva, resumindo os tópicos. Querido irmão, enquanto você abre a sua revista, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Manassés, pastora Keila, que são nossos presidentes aqui no Campo da Floresta, que tão bem cuidam de nós. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Queridos irmãos, nós chegamos então para concluir a nossa revista hoje. Estamos na última lição, a nossa lição de número 13, que ela data do dia 29 de março de 2020, e o seu título é O Novo Homem em Jesus Cristo. O Novo Homem em Jesus Cristo. E o nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E a nossa verdade prática, a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E você já pode glorificar a Deus, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que nos escuta, porque o nosso Senhor, ele sim foi 100% Deus e 100% homem, e como homem não pecou, e foi o mais ilustre e perfeito de todos os seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. Eu não farei a leitura para ganharmos e sintetizarmos o tempo, mas você pode ler com calma em casa, que é uma rica de uma leitura que vai nos falar acerca de Jesus com o seu encontro com Nicodemos, e Jesus falando para Nicodemos o que ele precisa fazer para nascer de novo, e a gente logo vai estar aprofundando esses tópicos. O nosso objetivo geral de hoje é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E para concluirmos assim a nossa introdução, lemos no último parágrafo da introdução: nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Com isso, então, a gente conclui a nossa introdução e vamos agora adentrar aos tópicos e aos seus subtópicos, e de uma forma clara, prática e objetiva vamos resumi-los para o nosso proveito e para o nosso crescimento. O tópico 1, ele tem 4 subtópicos, e o nosso tópico 1 tem por título O Nascimento do Novo Homem. O nascimento do novo homem. Antes de entrar o seu subtópico primeiro, deixa eu falar uma coisa. Um critério para estarmos neste mundo é a gente ter nascido através do processo natural, de como todo ser humano vem a esse mundo. E no mundo espiritual é a mesma coisa.
Assim como a gente nasce no mundo físico, precisamos nascer no mundo espiritual. E Jesus, ele vai falar isso a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. E o verso 3 e o verso 5 eu quero destacá-los. O verso 3 diz: E Jesus dizendo, respondeu-lhe: Na verdade, a verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o verso 5, Jesus vai dizer que na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então existem alguns pré-requisitos para a gente ver e para a gente adentrar ao reino de Deus, e vamos estar entrando a eles nesse exato momento. No tópico 1, seu subtópico primeiro vai dizer assim, ó: a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, um novo começo. A comunhão plena com o Pai Celestial ou Celeste. 2 comentários são importantes aqui. Avançando um pouquinho, nós vemos a necessidade do arrependimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível eu e você nascer de novo se a gente não se arrepender. O arrependimento é o pontapé inicial do novo nascimento. Aí nós vamos perceber que o precursor de Jesus, João Batista, a mensagem dele consistia em arrependei-vos. Jesus, o próprio Messias e Salvador, a mensagem de Jesus era arrependei-vos. O primeiro pregador da nossa era, da nossa dispensação da graça foi Pedro. E Pedro, a mensagem dele era arrependei-vos. Devemos, eu sempre digo, nós pregadores, ensinadores, nós devemos pregar primeiro sempre aos olhos. O que é isso, irmão? É pregar através do exemplo, pregar através do testemunho e deixar que o Espírito faça a sua obra, pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Isso está no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8 ao verso 11. Que a gente venha pregar, que a gente venha anunciar a Cristo e que a gente venha ter a certeza que o Espírito Santo, o meigo consolador, fará parte dele. Glória a Deus por isso. Se esse ensino, se essa lição já está sendo bênção na tua vida, glorifica o nome do teu Senhor, porque Ele é digno de honra, glória e adoração. Com isso concluímos o subtópico 1. Vamos ao subtópico 2, que diz: nascido de Deus. Nascido de Deus. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Irmão, não é uma recalchutagem, não é uma melhoradinha, é uma nova criatura, é um novo ser. Entende isso que eu estou dizendo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Oh, glória! E continuando a leitura, logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. O interessante de destacar nesse ponto é que muitas pessoas têm a ideia errada que todos somos filhos de Deus. A grande comissão de Marcos 16 vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, todos quanto ainda não aceitaram o chamado do evangelho são criaturas. E uma vez que tu aceita o chamado, se arrepende, nasce de novo, tu passa a ser filho
filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Todos quanto o aceitaram, todos quanto o receberam, a Bíblia vai dizer que Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então nem todo mundo é filho de Deus, nem todos os caminhos levam a Deus. Existe um caminho apenas que leva a Deus, e este caminho é Cristo. A Bíblia vai dizer que Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo é a vida. Ei, amigo, ei, amiga, que ainda não é cristão, que ainda não é evangélico, eu te digo nesta manhã, o caminho é Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a saída, Cristo é quem pode nos salvar. Oh glória! Você pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, deixa eu fazer outro adendo. E nesse tempo de crise, de tanta notícia ruim que a gente ouve todos os dias, nesse tempo de crise, nesse tempo de notícia ruim, o Evangelho continua sendo as boas novas de Cristo. O Evangelho foi, o Evangelho é, e o Evangelho continuará sendo as boas novas de Cristo. E a nossa mente, que é o maior campo de batalha que existe, a nossa mente, que é o maior campo de batalha que existe, muitas das vezes se deixa levar por informações falsas, mas a Bíblia traz uma relação do que deve ocupar a nossa mente. E que relação é essa, irmão Rubenson? Essa relação está registrada na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Ei, irmão, ei, irmã, não se deixe ser levado por notícias falsas, por cenários de pânico, mas introduza na sua mente a palavra de Deus, e essa palavra te trará segurança, confiança. Oh glória! Você pode glorificar o nome do teu Senhor? Com isso a gente conclui o subtópico 2, chegamos ao subtópico 3, que diz: nascidos da água. Nascidos da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. O batismo nas águas só tem um efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16,15, que é o texto da grande comissão, vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O verso 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o que é isso, irmão? O batismo nas águas é o primeiro passo de um cristão após aceitar a Cristo. O que é o batismo? É a confissão pública que tu aceitou a Cristo, que tu se arrependeu dos seus pecados e que agora está andando nos seus caminhos. Oh glória! Com isso concluímos o tópico 3. Eu procuro, querido irmão, querida irmã, querido amigo, sempre trazer de forma clara, prática e objetiva, resumindo bem os tópicos, para a gente aproveitar o tempo e conseguir passar toda a lição num tempo bom que não cansa os irmãos. O subtópico 4 vai dizer: nascidos do Espírito Santo. Nascidos do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Duas coisas aqui são importantes. Primeira, quem é que atua na vida do ser humano para fazer a regeneração? A lição está dizendo: o Espírito Santo. Por que ele é santo? Porque ele é Deus.
E ele sendo santo, a primeira coisa que ele começa a operar na minha e na tua vida é a santificação. O Espírito que é santo nos chama agora a uma vida de santificação pela palavra. O Espírito que é santo nos leva a se santificar. Hoje, mais santo do que ontem. E amanhã, mais santo do que hoje. O que é santificação? É a gente se separar. Santo, separado. Separado do mundo. Estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. E a segunda coisa que quero destacar aqui é o arrependimento. Tudo isso só é possível mediante o arrependimento do homem, da mulher. E o que é arrependimento? Arrependimento é diferente de remorso. O que é remorso? Remorso é ficar triste com as consequências do que fizemos ou do que aconteceu. Mas uma vez que eu fui tomado de remorso, eu continuo a fazer. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de vida, mudança de rota, mudança de destino. Se eu fazia, não faço mais. Se eu cometia tal ato, não cometo mais. Arrependimento, deixar de fazer. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos o subtópico 4 do tópico 1 e chegamos ao tópico 2. O tópico 2 traz por título a justificação do novo homem. A justificação do novo homem. Romanos 5:1 vai dizer que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa justificação não vem de obras. A nossa justificação vem da fé na pessoa de Jesus. O tópico 2 tem 3 subtópicos. Vamos ao primeiro. O novo homem nasce através da fé em Cristo. O subtópico 1 do tópico 2 diz a inutilidade da justiça humana. A inutilidade da justiça humana. Isaías, se não me engano, Isaías 64:6 vai dizer que as nossas justiças são como trapos de imundícia. As nossas justiças são como trapos de imundícia. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, verso 8 e 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O que o texto está dizendo? Está dizendo que a minha e a tua salvação, ela não vem de obras, mas que ela vem pela graça. Ela é dom de Deus para minha e para a tua vida. Irmão, isso não isenta que eu tenha obras. Obras não é para me salvar. Obras é a autenticidade da minha salvação. Todo salvo tem obras de justiça. Glória a Deus. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, como é que eu sou justificado diante de Deus? Pela minha fé exercida sobre a obra que Cristo fez no Calvário. Oh glória, a minha obra não me justifica, mas a obra de Cristo me justifica diante de Deus. Com isso a gente vai avançando e chegamos ao subtópico 2, que diz: a maravilhosa doutrina da justificação. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia,
concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Você pode glorificar ao seu Senhor, você pode glorificar a Jesus, que é pela obra que Cristo fez no Calvário, pela minha e pela tua vida, que o perdão nos é concedido, que a nossa situação jurídica enquanto réu é mudada, e este perdão que perdoa os nossos pecados, ele ainda os apaga. Hebreus 10:17 diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Oh glória, você tem motivo para glorificar a Deus. Com isso avançamos ao tópico 2, subtópico 3 agora, que diz: o novo homem é justo. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Cristo. Você se lembra do ladrão da cruz? Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Cristo, com esse ato, ele cria na obra de Cristo. Ele conseguiu crer que Cristo era o Filho de Deus, Salvador do mundo. E Cristo, em resposta a uma fé ativa desse homem, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Querido amigo, querida amiga, este é um convite de Cristo para a tua vida nesta manhã de domingo. Aceite a Ele, creia que Ele é o Filho de Deus, creia que Ele morreu por ti na cruz do Calvário e Ele tem uma coroa de vida e de justiça para a tua vida. Com isso concluímos então o tópico 2, avançando ao tópico 3, que tem também 3 subtópicos. O terceiro tópico traz por título a santificação do novo homem. A santificação do novo homem. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Qual é o sentido dessa afirmação? O sentido é que dali em diante essa pessoa passa, eu já falei isso e reitero, passa a ser separada do mundo. O que é santo? Santo é separado. Então essa pessoa, a partir deste momento, do instante da sua conversão, ela é agora tirada do reino das trevas e trazida para o reino da luz. Então ela passa a ser santo, ela passa a ser separada para Deus. A partir do momento da conversão, a gente podia até pendurar uma plaquinha no nosso peito dizendo: a partir de agora, estamos em obras. A partir do momento da conversão, todo cristão, ele está em obras. E Filipenses capítulo 1, verso 6 vai dizer: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Oh glória! Cristo está aperfeiçoando a tua vida, Cristo está aperfeiçoando a minha vida, e Ele é fiel, que até o dia da sua volta seremos varões perfeitos à estatura de Cristo. Você pode glorificar a Deus? O subtópico 2 do tópico 3 diz: a santificação como processo. Lá no finalzinho vai dizer assim, ó: na santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível,
pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, nesse processo, irmão, irmã, de conversão, a palavra de Deus, ela é imprescindível. E Efésios, capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. O verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que palavra linda essa! Deus está dizendo que ele deixou 5 ministérios à igreja para a aperfeiçoação da sua noiva, da sua escolhida. E eu e você somos aperfeiçoados pela palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Com isso avançamos, vamos ao tópico 3, subtópico 3 também, que diz: o novo homem é impossível sem o processo da santificação. O novo homem, a nova criatura, é impossível sem o processo de santificação. O que é a santificação? É matar o velho homem, ok? É mudar a prática, é mudar a rota, é mudar o percurso. Se xingava palavrão, não xinga mais, ok? Se fofocava, não fofoca mais. E aí por diante. Eu não vou entrar, mas a santificação é um processo de deixar para trás o que tu fazia no mundo, para adquirir novas práticas perante a palavra, diante da igreja, da noiva de Cristo. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. É o que eu falei antes, né? Hoje, mais santo do que ontem, e amanhã mais santo do que hoje. É um processo gradativo, que a cada dia subimos um degrau e a cada dia alcançamos um novo nível. Continuamos na leitura. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça e a impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Oh, glória a Deus! Que o processo, querido irmão, que o processo, querida irmã, de santificação venha a ser uma prática diária na minha e na tua vida, dentro da minha e da tua casa. Porque eu sempre digo essa frase e eu gosto de repeti-la. Tem muitas pessoas no mundo que a única Bíblia que elas lerão em toda a sua vida é o meu e o teu testemunho. Então, irmão, eu e você precisamos ter a prática da santificação, de sermos piedosos, assim como Cristo o era, porque assim ganharemos uma multidão para o reino de Deus. A nossa conclusão diz: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Abre aspas. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é,
o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Você pode glorificar a Deus? Você pode bendizer a Deus? Irmão, eu glorifico a Deus. E esse foi o resumo da última lição do trimestre. O meu desejo é que Deus te abençoe. O meu desejo é que possamos a cada dia entrarmos no caminho da santidade, da santificação, para cada dia que passa nos parecer mais e mais com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Eu quero deixar um texto a todos os irmãos, professores das escolas dominicais. Abra a sua Bíblia comigo nesse momento. O texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe. Creia, o seu trabalho para a obra de Deus não é vão, e naquele dia o Senhor recompensará a minha e a tua vida. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo para você, um ótimo domingo para a tua família. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que o sangue de Jesus cubra todos nós.